pesquisa que eu desenvolvo desde 2001 se intitula Técnicas Corporais do Gaúcho e a sua relação com a performance do ator dançarino. Tá? Vocês estão ouvindo? Eu falo baixo. Bom, no início, o objetivo da pesquisa era de criar um sistema de treinamento a partir das atividades da Lide Campeira. As atividades como assar, pelar, tosquiar. Depois eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas atividades é na realidade. Tá? Vocês que não são do Rio Grande do Sul não têm conhecimento, né? Bom. Então, por que, né? Então, na realidade, nós criamos um sistema de treinamento a partir das atividades da Lide Campeira, né? E o objetivo era, com esse sistema, desenvolver a presença física do ator dançarino. Tá? Bom, então, aonde eu me fundamento para fazer esse tipo de pesquisa? Então, eu trabalho sob a perspectiva da etnocenologia, a famosa disciplina que já foi muito falada e discutida, né? Me utilizo do princípio da antropologia teatral, porque a etnocenologia ela não tem princípios metodológicos para trabalhar. Né? E trabalhei também com o sistema pedagógico de Jacques Lecoq, né, com princípios, que é uma escola que eu frequentei na França e da qual eu tirei bastante proveito, né, para essa pesquisa. Bom, e por que eu trabalho com as técnicas corporais do gaúcho? Porque eu parti do princípio de que, da mesma forma que o gaúcho, né, o ator precisa ter um corpo em estado de alerta. Né? Porque o gaúcho ele lida com animais, lida com essa natureza, muitas vezes ele arrisca, no caso, né? Ele de uma certa forma ele se arrisca o tempo todo. Né? Então ele, com esse estado de alerta e fazendo esse tipo de atividade, ele desenvolve um corpo dilatado, preciso e eficaz. Tá? Bom, o que é interessante frisar é que essas técnicas corporais, elas pertencem então a uma cultura tradicional, né? E elas atraem nosso olhar porque apresentam um desvio do uso normal do corpo, uma alteração dos ritmos, das posições e das utilizações da energia. Quem fala isso é Hugo Volley, né? Que eu achei interessante citar. Então, essas atividades, que são manifestações vivas, essas do gaúcho, né, elas apresentam alguns dos elementos que estão também encontrados no princípio sustentado por Mayerhold, do Lecoq, do Rotork, do Genvarga, no concernente à presença física. Então, o que o gaúcho consegue de uma forma espontânea, digamos assim, né, nessa atividade que ele tem com a natureza, ele digamos assim, com essas técnicas corporais que ele ganhou, que ele foi, digamos assim, que ele recebeu do pai, do avô, são tradicionais, o que ele desenvolve de uma forma espontânea, o ator procura artificialmente conseguir. Né? Bom, e desde então, desde 2001, né, a minha pesquisa passou por diferentes fases, né, e por 2 grupos de alunos. Esse grupo que vocês vão ver, que vai fazer a demonstração, é o segundo grupo. Todos eles são alunos do curso de bacharelado em artes cênicas do Departamento de Arte Dramática da URGS de Porto Alegre, que é onde eu trabalho. Então, nós vamos primeiro mostrar para vocês como é que aconteceu, assim, de uma forma panorâmica, tá, geral, como é que eu digamos assim, desenvolvi essa pesquisa. Então, primeiro vocês vão ver no filme um fragmento, né, de um gaúcho campeiro fazendo a atividade de tosquiar. O que é tosquiar? Tosquiar é tirar a lã da ovelha. Então vocês vão ver primeiro no filme, tá, esse gaúcho, e depois vocês vão ver como que ficou, né, como nós resolvemos a partitura, né, a partir dessa atividade. Tá? Vamos primeiro colocar o filme, então. O filme está bem sintético, que é para vocês terem uma ideia. Né? Ele faz, então, a atividade com uma tesoura, não é com uma máquina de cortar, né? Que hoje em dia é mais usada a máquina do que a tesoura. Então, precisa de uma certa precisão e uma
certa eficácia, senão pode machucar o animal. Bom, depois que ele faz, ele ali acomoda nesse caixotinho, né? E enfim, aí tem. Tá. E agora então eu vou apresentar para você a partitura dessa atividade, tá? Claro que passou por uma série de um processo analítico, um processo de criação, tá? E aí nós vamos ver o que resultou. Pelo primeiro que criou. Tá? Então, agora nós vamos apresentar as 6 partituras restantes, porque são 7. Tá? Vamos lá. Primeiro, então, o tronco, pela Karine Averbe. Tá? Bom, o tronco é, digamos assim, é o local onde eles separam os animais. Tá? Então, nós vimos o movimento e achamos interessante. Dramaticamente falando. Então, nós criamos essa partitura. A próxima é a linguiça. Como diz o nome, né, é baseada na atividade de fazer linguiça. É uma atividade que é feita por mulheres, tá? Quando normalmente todas as atividades de campo são feitas pelo homem. De lide, na lide campeira. Agora vocês vão ver o ginete pela Lésia e Karine. Não. É o outro ginete. Felipe Maia, né? Tá, o ginete seria o domador, né? O domador do cavalo chucro. Digamos que a fase é uma das fases, né, da doma, que é montar sobre o cavalo, né, sem nenhuma proteção. Bom, agora uma segunda versão pela Lésia e Karine. Tirar o leite, né? Que é todo mundo conhece. Vocês podem ver assim que a gente procurou, né, fazer um movimento mais estilizado possível, de forma a não ser reconhecido, mas no caso do leite não tem como. O laço agora. O laço é também baseado na atividade de laçar. Laçar o animal pelos cornos, né? Tá, e por último nós temos o pealo, pelo Felipe Maia. O pealo é uma atividade de laçar, mas pelas patas do animal, tá? Não é pelos cornos, é pelas patas. E é um tipo de atividade que é feita a pé. Porque o laçar tu pode fazer em cima do cavalo. Tá. Bom, nós vamos mostrar, claro, que depois que a gente verificou
eficácia do sistema nesse grupo, que são pessoas que não tinham nenhum treinamento. Aliás, nós primeiro resolvemos fazer o seguinte, bom, eu queria ver se esse sistema ele tinha alguma eficácia na criação artística, tá? Daí, eu dirigi um espetáculo chamado Nariz, que é baseado num conto homônimo de Nikolai Gogol. Então, eu procurei uma coisa bem distanciada do Brasil, do gaúcho, nada a ver, para ver se esse sistema, não só como desenvolvimento de presença física, mas também como treinamento físico do ator, né? Que funcionaria. Então, eu vou mostrar para vocês um fragmento do espetáculo, tá? Bem pequenininho, só para vocês verem. Também ele tem uma linguagem bem estilizada. A luz. As duas. Obrigado. Tem uma linguagem bem estilizada, né? A gente não enxerga as partituras. Esse é o primeiro grupo que vocês estão vendo, né? São componentes do primeiro grupo. As três fazem o personagem mulher, né? A mulher do protagonista. São três facetas da mesma mulher. Aqui já é um outro momento, o momento em que o protagonista entra no quarto dele. Ele está sem nariz, ele perdeu o nariz dele e ele está desesperado. Os outros três seriam assim, os fantasmas, as sombras, sabe? Ele entra no escuro, né? Ele se dá conta que ele se olha no espelho e se dá conta que está sem nariz. Ele quer saber quem foi que tirou o nariz dele.
porque assim, bom, primeiro eu vi se funcionava como para aquecer o ator, né, e para desenvolver a presença física. Agora eu quero ver se eu posso usar esse mesmo movimento, né, trabalhando as qualidades dele, a nível de energia, tempo e espaço, e segundo o sistema do Lama. Eu quero ver se esses movimentos, eles me levam a algum lugar, né, a nível de dramaticidade, de situações, de ações físicas, né. Aí nós fizemos isso. Vamos lá. A Lebre vai mostrar a partitura do leite, enquanto a Mariana vai mostrar a sequência de ações que ela fez a partir dessa partitura. Tá. Agora o Felipe vai mostrar a mesma partitura e a Karina vai mostrar a situação que ela criou a partir da mesma sequência de movimento. Agora nós vamos ver as duas situações da Mariana e da Karina reunidas, criando uma terceira situação, que aí, claro, vai ser adaptada, né, ao jogo das duas. Vai haver uma transformação de cada uma. Trabalhamos mais intensamente as qualidades dos movimentos, né? E trabalhamos e fizemos uma gestão de partitura. Pegamos esses movimentos que eles têm, fragmentos desse movimento, mais fragmentos de movimento do mimo corpóreo que eles têm, e mais fragmentos da acrobacia. E aí ficou uma coisa bem mais complexa, né? E com consequência, as situações foram mais complexas, né? Daí nós achamos, bom, eu acho que nós achamos um caminho. Então nós vamos apresentar para vocês e depois a gente vai discutir o que vocês acham. Vamos lá. Em princípio só a Karina vai apresentar, que é a única que eu achei que nós achamos pronta, né? Os outros estão ainda em fase de criação, de elaboração. Então a Karina vai mostrar primeiro a partitura de movimento dela, que é uma mistura dos fragmentos do sistema, do mimo e da acrobacia. Essa é a base, a origem, né? A base inicial.
qualidade do movimento, tá? Nós trabalhamos com a qualidade do movimento e as ações básicas, né, que o Laban coloca na análise do sistema dele, que é torcer, pressionar, que mais? Rebujar, flutuar. Chicotear. E aí agora... Aí eu disse, bom, agora nós vamos criar uma composição dramatúrgica, né? Com um texto, aí pegamos um fragmento da Ofélia, do Hamlet, né? E eu dei a ação para ela de brincar de esconde-esconde. Então ela pegou um pedacinho da Ofélia, então é a mesma partitura, tá? Minimizada, e essa ação... dizendo o texto, né, e essa ação de brincar de esconde-esconde. Tá? Escutai-vos, agora. Senhora, ele se foi. Não existe mais. Morreu. Nada mais ouça. A cabeça nasce um tufo de ervas. Sobre o corpo... uma lousa! Nos perguntarem o que isso significa, diz eles, raiou o dia de São Valentino, de pé todos estão pra ser sua Valentina. Irei por-me a janela. Irei por-me à janela, irei por-me à janela, irei por-me à janela. Ela se alça depressa, a roupa veste e eu paro. Dali
mais ali passou. A ideia é, em junho de 2006, encerrar, né? Mas não sei se a gente vai conseguir. Cada um cria a sua partitura. Né? Então é isso. Uma coisa muito séria, a gente vai dar um horizonte. Então, a gente pode olhar, esse trabalho sempre você pretende fazer uma continuidade, digamos, até um espetáculo como o anterior, como Aris, ou são pesquisas soltas? Não, é que na realidade eu vou inventando, tirando coisas, né? Eu acho que está bem legal essa pesquisa. Eu não tenho vontade de ver. Eles têm alguma formação de dança também? Não, mas tem especificidade Não tem informação de dança? Não tem informação de dança? Não, Esse grupo que entrou, a gente foi um grupo, né? A gente entrou e a ideia era buscar pessoas que não tivessem nenhum tipo de treinamento anterior. para testar um sistema. testar o sistema. A primeira ideia dele era, esse grupo entrou para testar, para ver se o sistema funcionava enquanto quem nunca tivesse trabalhado, nem com dança, nem com acrobacia. Você nunca treinou acrobacia? Ele não faz o treinamento. A gente tem tudo o treinamento, né? Coisas que a gente trabalhou dentro do treinamento. Treinamento diário, deve ter um projeto, tem aquecimento. É assim, quatro vezes por semana, 4 horas seguidas, tá? E tem duas bolsas, a gente trabalha com duas bolsas, uma da interna da UNI e outra do CCC. Eu só tenho duas, eu não consegui, eu chorei, né? Porque é difícil o dinheiro entre eles. Não, Mas você trabalha com sequência. Agora entrou um grupo novo também na pesquisa, que também... Ela apresentou a sequência, né, que você faz. Eles trabalham muito sozinhos, né? Esse trabalho? É que Não, eu vou, mas não sempre. Eles têm, eu estou trabalhando em autonomia também, né? Eu quero que eles trabalhem sozinhos. Um dia eles vão ficar sozinhos também. Então eu estou na passagem. Eles trabalham assim, eles trabalham conhecimento, acrobacia, né? Jogos. A gente tem uma parte teórica que a gente discute, E agora nós estamos passando para um... E agora tem outro grupo e eles estão passando para outro grupo. Você é multiplicador. Você tem uma anotação de uma técnica sua já deduzida a partir desses trabalhos? Isso seria interessante, porque seria uma maneira da gente ler também tecnicamente, até passar para os outros a possibilidade de se estudar mais essa visão que vocês têm, que eu achei fantástico. Eu queria dar um relato porque você apresentou na última praça, né? Um grupo antigo, mas eu acho que houve uma elaboração assim, muito maior agora, né? Quer dizer, uma estruturação melhor. Porque lá estava assim, eu achei muito interessante também, confesso para você que me surpreendi muito pela sua proposta inicial, no primeiro coisa da Brás, que era uma coisa mais teórica, que eu achava que não era uma coisa meio maluca.
família da Cal. Então, assim, quer dizer, claro, pela ignorância que a gente tem para fazer o que rola. E aí, me surpreendi muito com o trabalho na última reunião da Abrace, porque você já demonstrava na prática como é que